Então, bem-vindos. Estamos indo para o nosso terceiro encontro da formação Faça Bonito, o segundo integrado, né, com os orientadores, assistentes e gerentes. É muito bom a gente conseguir se reunir e conversar um pouco sobre esse tema que está aí, né? Ainda mais agora com o isolamento, um tema bem necessário e merece uma reflexão contínua, né? É um tema que a gente vem e vai tratar dele sempre dentro de um serviço de convivência. Então, vamos ver o que iremos fazer juntos hoje. Eu acho que antes da gente olhar para a pauta, eu gostaria só de falar que hoje, neste grupo, nós temos a equipe do CEDESP-AEB, CEDESP Casa José Coutro, o CJ Arrastão, CJ Obra do Berço, CJ Casa do Zezinho, o CC Inter Imbé, SASF Campo Limpo e SASF Paraisópolis. Temos também a presença da equipe Vocação e vamos contar com a presença de CRAS M-Boi, CRAS Campo Limpo, CRAS Vila Andrade e as Campo Limpo também vai estar aí com a gente em algum momento da manhã. Então, gente, agora, 9 horas, nós vamos apresentar a pauta. Depois da pauta, nós vamos fazer uma colheita, conversar um pouquinho, ver aí o que a gente viveu nesse período, né, do último encontro para hoje. Depois nós vamos olhar para a violência, que está bem pertinho da gente. Vamos dar uma pausa para café às 10h30. Depois a gente volta para uma atividade em grupo. E retornaremos do grupo para ir para os próximos passos, para o compartilhamento do que a gente viveu no grupo. E fechamos ao meio-dia. Lembram, no último encontro eu apresentei rapidamente esse quadro, vocês já receberam e vão receber o material do encontro, naquele link do Google, é um link único, e todo encontro a gente vai colocando o material lá. Então, para hoje, esse quadro é da formação, então vocês percebam que tem lá encontro 1, encontro 2, então para hoje, o nosso objetivo é que vocês serão capazes de colaborar com o acolhimento oferecido às famílias nas situações de violência, relatar e sistematizar os casos de violência envolvendo criança, adolescente e jovem, colaborar com o planejamento do serviço no que tange a prevenção e enfrentamento, né? Então, como a gente ter aí informações melhores sistematizadas, que realmente vai de encontro com a proteção e desproteção vivenciada por estes usuários. Conduzir atividades a partir da escuta qualificada, nós vamos fazer aí uma vivência de uma atividade que gera, né, que nos leve até essa escuta mais qualificada. E como essa sistematização, esses relatos, vão colaborar para a gente também pensar nas nossas ações socioeducativas. Então, como o prontuário da criança ajuda na nossa ação, no nosso plano de ação socioeducativo, e vice-versa, né? Como que acontece dentro lá da nossa sala vai contribuir com as informações que a gente coloca no prontuário da criança.
Nós já fizemos os combinados, eu acho que a gente só dá uma olhada, ver se vocês acham que precisa colocar alguma coisa. Nós falamos de manter o foco, de ter a participação de todos, então que a gente consiga que todos tenham voz, por isso que a gente trabalha bastante em subgrupos, né, para a gente conseguir ter a fala de todos. Combinamos de cumprir os horários, então eu peço para quem tem algum problema, vocês sabem que a gente combinou de fechar a sala 9h15, mas se de repente tem um problema, tem um médico, tem alguma coisa, enfim, dá uma ligadinha para a gente, manda um e-mail para a Mari e a gente combina o que dá para fazer no encontro. Manter o microfone desligado, comprometimento, entrar na sala com antecedência. A sala sempre aberta 8h30. Se vocês acham que precisa acrescentar algo, pode escrever no chat que a gente acrescenta, tá bom? E durante toda a manhã, esses combinados também podem ser revistos. Tudo bem? E hoje nós trouxemos uma frase para a gente pensar um pouquinho e ela vai ficar aí na nossa memória durante toda a manhã. No final do dia a gente conversa sobre ela, que é o artigo 4º do ECA. Ele diz que a criança e o adolescente, como jovem, merecem atenção especial pela sua vulnerabilidade, por serem pessoas ainda em fase de desenvolvimento da personalidade. Eu não acompanhei a entrada, mas tem alguém da equipe, alguém de CRAS, de SAS que chegou, gostaria de dar um bom dia, ou podemos continuar? Vocês estão tão quietinhos. Bom dia. Oi, Neiva, eu não bom estou dia. quietinha, eu sou quietinha. Então, vou continuar aqui quietinha, tá bom? Mas espero que hoje seja um dia bem produtivo e que a gente consiga algumas luzes para o nosso cotidiano ser mais iluminado. Bom dia para todo mundo. Bom dia. Você é quietinha mesmo, Neiva. Então, vamos lá. A gente começa com uma colheita. Vocês lembram que no último encontro nós falamos de uma intervenção? Nós sugerimos uma intervenção e a ideia aqui é ver quem fez. Nós recebemos de alguns serviços, mas quem gostaria de compartilhar? E lembrando que essa intervenção também, ela vai se estender, vocês podem continuar fazendo. Hoje nós vamos ver novos protótipos, então aí a gente tem até o dia 3 de agosto para ir fazendo essas intervenções e compartilhar com a gente. Então não é, e era um convite, não é? Então, só lembrando, quem fez ou quem já planejou, mesmo que não tenha aplicado, e gostaria de falar para a gente como foi.
Lembrando também que quem ainda não fez, mas gostaria de fazer e está tendo alguma dificuldade, pode entrar em contato com a gente, tá bom? Quem gostaria de contar para nós como foi essa experiência, né? Como foi pensar num protótipo online? Pode abrir o microfone e falar. Deste grupo, Mari, nós recebemos de qual serviço? Do CC Inter Imbé e do CJ Obra do Berço. Legal. CC Inter Imbé gostaria de falar, ou CJ Obra do Berço? Bom dia. Bom dia. Espero que sejam todos bem. Meu nome é Leandro, eu estou aqui logado na máquina da Ana, porque a minha máquina não está saindo o som. Você é obra, né? Consegue me ouvir nessa máquina? Sim. Sim, estamos te ouvindo bem. Ótimo. Então, nós realizamos uma atividade com jovens via plataforma da IBEX, né? E a ideia inicial dessa atividade foi tratar sobre violência, né? Então, no primeiro momento, eu comecei a conversando com os jovens sobre a violência, né? Antes de entrar num tema específico de exploração sexual ou alguma coisa nesse sentido, eu comecei falando sobre violência, né? Então, juntamente com os outros orientadores, fizemos um trabalho em conjunto, né? Eu, Newton, Marcelo, realizamos uma conversa com eles sobre violência, né? Então, tentamos aí sondar o que eles entendiam por violência, tentamos entender um pouquinho se eles conseguiam compreender o conceito mais global de violência, e nisso eles foram relatando situações de violência que eles viveram, né? Então, foram relatados situações em que eles viveram de assédio moral e sexual nas redes sociais. Outros comentaram situações que vivenciaram na rua, propostas de situações de exploração sexual, mas foi bem assim, uma tentativa de sondagem, né? No entanto, que essa atividade, ela a continuidade no nosso próximo encontro, né? No próximo encontro, iremos retornar... Só um minutinho. Ó, gente, vamos desligar os microfones, que está dando microfonia, a gente não está conseguindo ouvir o colega. E, desculpe, eu esqueci seu nome. Leandro. Ô, Leandro, eu estou vendo o seu nariz e os seus olhos. É assim que você quer ser visto ou você pode... Ah, agora sim. Acho que melhorou? Agora eu estou te vendo inteiro. Eu não conseguia me ver. Continua, por favor. Está melhor? Sim, está ótimo. Continua. Então, vamos lá. Então, a atividade, ela visou fazer uma sondagem do que os jovens entendiam por violência. Então, eles relataram situações que vivenciaram de amigos, conhecidos, né? Teve um relato de um dos jovens que comentou que o tio abusou sexualmente da sobrinha, né? E alguns anos atrás, tá? Então, assim, nesse primeiro momento, a atividade ela visou compreender o que eles entendiam por violência, no intuito de dar continuidade na próxima atividade, né? E aí, né, por exemplo, eu já tenho uma proposta de trabalhar assédio, tipos de assédios, para ir
aos poucos compreendendo o que eles entendem por violência sexual, por exemplo. E no final dessa atividade que nós realizamos, a gente pediu uma intervenção social que eles fizessem. Eles escreverem um cartaz, o tipo de violência que chamou na conversa. Então, aí eles colocaram abuso sexual, eles colocaram assédio, isso num cartaz, para a gente tentar compreender o que eles estavam entendendo sobre violência. Então, a atividade resumiu nisso, de uma forma mais rápida, né, porque para não cansar eles nesse assunto, mas uma tentativa de dar continuidade na próxima atividade. Ah, legal. E o Newton está complementando aqui seu relato, né? Falando da plataforma que vocês usaram, né? A WebEx. Você quer falar disso? Ô, Newton? Então, nós estamos aí com a parceria, né? E estamos utilizando o WebEx para fazer algumas atividades com os jovens. As nossas atividades via WebEx têm o intuito de dialogar com eles, porque até então a gente estava fazendo as atividades por meio do WhatsApp. Porém, as atividades ficavam um pouquinho maçantes, e com essa atividade por meio do WebEx, é uma possibilidade de a gente chegar mais próximo, ouvir mais o que eles estão sentindo neste momento e fazer com que as nossas atividades sejam mais dinâmicas. Pessoal, bom dia, tudo bem? Legal. Posso Oi, só dar um Newton, manda ver. complemento? Bom dia, pessoal. Claro. Super rápido. É assim, uma coisa que eu achei assim impressionante, eu fiquei bem, achei muito interessante, não esperava. Os jovens, eles se sentiram bem mais à vontade para falar, porque assim, como eu não mostro o rosto, então eu senti uma participação bem acima da média quando esse conteúdo é aplicado em sala. Então, até pensei, né, que de repente, talvez próximas intervenções como essa, começando assim, ia facilitar bastante. Eu fiquei bem surpreso com este fato, viu? Obrigado, pessoal. Que legal, Newton. Que legal. Muito bom. CJ Brando Berços, fantástico, fantástico. Agora, vocês trabalharam a partir de que protótipo? Qual daqueles vocês tentaram adaptar, que foi base para essa atividade? Alguém está falando? Não. Newton e... Vocês me ouviram ou não? Leandro, Newton. Estão me escutando? Sim. Sim, Leandro. Então, esse primeiro momento, como protótipo, de escuta, né? Porque é impossível a gente dar algum passo sem a gente entender qual é o cenário que nós temos, né? Enquanto pensamento, consciência sobre a questão. Então, fazendo essa sondagem e, no primeiro momento, tentar escutar eles, né? Muito mais do que a gente falar sobre o assunto, eu acho que é o momento de a gente ouvir o que eles entendem por violência. Perfeito. Muito bom. Essa foto que postaram aqui no grupo, enquanto o Evandro falava, é da atividade, certo? Então, no final da atividade, a gente fez um vídeo e também a gente tem esse material que foi um resultado da nossa conversa, né, na atividade. Muito bom, muito bom. Eu vou até dar uma diminuída aqui na tela, que eu quero mostrar ela. Perfeito. Eu vou fazer alguns comentários sobre essa atividade, mas eu queria ouvir se o CC Inter em Bé, isso, quer falar, senão a gente segue, tá, gente? Por conta do horário também. É o CC Inter em Bé que fez a atividade ou não? Sim. Sim, fizemos. Bom dia. Vocês querem falar um pouquinho? Tá chegando? Tá chegando meu áudio? Tá. Chegou. Ok. Bom dia aí, todo mundo. Fábio. Bom dia, Fábio. Especializado do CC Inter. Vou falar bem rápido aí também para não ficar
enrolando. A gente dividiu em duas partes, entre eu e o Diego, que é o outro técnico, que o resto dos técnicos estão de férias. Eu fiquei com a parte mais teórica de pensar no desenvolver da atividade, na adaptação, e ele aplicou. A gente baseou no primeiro protótipo, aquele que fala sobre autoconhecimento, sobre as próprias diferenças, e a primeira parte desse protótipo era uma atividade em círculo, que você dá um passo para frente quando responde sim a uma pergunta, dá um passo para trás quando responde não a uma pergunta, e a gente tentou replicar esse dinamismo do espaço físico no espaço digital, fazendo um sistema de pontuação. Você somava um ponto quando respondesse sim para uma das perguntas, que subtraía um ponto quando respondesse não, e a diferença dos pontos no final era para expressar essa diferença de como que um grupo de adolescentes que tem a mesma faixa etária e o mesmo convívio social podem ter realidades diferentes, e como essa realidade tem que ser respeitada e valorizada. E a segunda parte era sobre perguntas de situações diferentes, o que você faria se isso acontecesse, se você pudesse ser uma pessoa diferente, e da mesma forma como essas perguntas deveriam expressar a diferença entre eles, e como o respeito dessa diferença evita a violência e a intolerância entre pares, de criança para criança, de jovens para jovens. E a gente baseou um pouco nisso. Acho que o resumão é isso aí. Ô Fábio, você me desculpa, mas eu não entendi só a plataforma que vocês usaram. Como é que vocês interagiram com os usuários? Pois eu não falei, porque eu não sei. O Diego, que está aí, ele pode falar melhor do que eu da plataforma que ele usou. Eu não sei se foi Zoom, se foi uma chamada de vídeo do WhatsApp. Vocês me ouvem? Legal. Se o Diego puder contar, seria... legal, Diego. Manda ver. Obrigado, Fábio. A gente teve uma dificuldade na plataforma Zoom, eles não tinham essa possibilidade de baixar, e outras plataformas a gente utilizou a chamada de vídeo, né? A gente pegou o WhatsApp, montou vários grupos no WhatsApp e fizemos chamadas de vídeo. Legal. Muito bom. E qual é o saldo para vocês dois disso que foi feito, da relação com a tecnologia, da relação dos meninos em termos da apropriação aí do tema, da violência e do enfrentamento, e para vocês como orientadores? Conta um pouquinho, como técnicos também, né? No caso, como eu disse, eu acho que eu não posso falar muito do saldo prático, porque eu não participei, né? O Diego que desenvolveu a atividade na prática, mas o saldo do planejamento foi de que até agora a gente estava um pouquinho travado de como a gente continuaria, talvez, aplicando atividades de uma maneira produtiva na plataforma digital, né? Que é sempre mais difícil e requer outro tipo de ferramentas, seja tecnológica, seja ferramentas mesmo profissionais e tal, de aptidões, para manter as atividades correndo durante a pandemia, com tudo parado, com todo mundo afastado. E acho que quando a gente sentou para pensar e tentou, de fato, aproveitar a base que vocês deram no protótipo, a gente percebeu que, bom, tudo bem, talvez não seja esse bicho de 7 cabeças, se a gente pensar um pouquinho daqui, pensar um pouquinho dali, a gente consiga fazer mais vezes isso, que era uma coisa que a gente estava tendo dificuldade. Legal. Eu acredito que o saldo positivo foi a apropriação que eles têm em relação ao assunto, né? A facilidade que eles tiveram de entender o assunto, de desenvolver o assunto e de eles refletirem sobre as próprias ações dentro de todas essas situações que foram discutidas. Legal, Diego. E surgiu algo novo em termos de violência vivida pelos meninos e meninas para vocês? Você fez isso com criança ou com adolescente? Foram com adolescentes da faixa etária de 14 a 16 anos. E surgiu algo novo em termos de caso de violência ou de relação com a violência? Olha, o fato novo que surgiu não foi nem em relação à violência em casa, né? O que eles relataram muito foi a questão da relação deles com a segurança pública, né? A polícia militar. Eles ficavam batendo muito nessa tecla de
de enfrentamento, de como eles eram tratados, né, das situações que eles já passaram. Quando eu falei da situação de discriminação, o primeiro fato que eles trouxeram foi que a gente foi parado na polícia, na frente do CC Inter, eles agiram dessa forma, com truculência. Foi mais nesse fato, foi uma coisa que chamou muita atenção, porque foram 4, 5, 6 que falaram o mesmo assunto. Muito bom. Fantástico, Diego, Fábio, super obrigado. Ô Diego, ô Fábio, se vocês puderem, faz um print de um vídeo dos meninos, não o conteúdo do vídeo, tá? Um print, se vocês quiserem compartilhar um vídeo que não expõe o menino, não tem problema nenhum, só tome esse cuidado. Mas se puderem fazer um print do vídeo e colar aqui no chat, seria legal, ou lá no grupo de WhatsApp, tá? Ok. Gente, antes de fazer comentário, eu quero saber o seguinte: quem não fez a atividade e pretende fazer, ou quem não fez e não pretende fazer também, não tem problema, que está ouvindo aqui essas duas equipes maravilhosas, do CC Inter IBE e do CJ Obra, do Berço, que luz estão acendendo para vocês? Assim, o que está chamando a atenção de vocês nessas 4 narrativas aí de prática concreta do trabalho de convivência e fortalecimento de vínculos nesse momento da pandemia? Alguém quer fazer algum comentário de conexões que está fazendo agora? Ó, o Newton e o Marcelo estão dando dicas aqui preciosas de como usar o Webex, que é levinho, perfeito. Algum comentário? Neiva, você quer comentar alguma coisa? Que a gente conversou bastante sobre esses assuntos das ações na pandemia, do que é convivência no ambiente digital, usando multiplataformas, o que é vigilância no momento da pandemia. Você quer fazer algum comentário, Neiva? O que me chamou muita atenção é assim, se num primeiro momento todo mundo ficou paralisado e agora fechou, parou, a gente não vai mais ter a presença e isso impactou de alguma forma, no relato que foi feito hoje, eu achei muito significativo o quão é importante a gente tentar algo que a gente nunca fez. Porque se os meninos se sentiram mais à vontade, se houve uma participação, é porque existe uma solução e a gente está com essa solução na mão. Talvez esteja faltando para a gente ousar fazer um pouquinho mais. Eu acho que esses 2 serviços ousaram e com certeza vão colher frutos. Eu achei muito, muito, muito interessante isso. Legal. Seninha, já que você conseguiu entrar, quer comentar algo desses 2 relatos? Eu só falei da Seninha e da Neiva porque eu não vi os outros técnicos. Se tiver mais gestor de parceria aí, por favor, fale. Você está aí, Seninha? A Seninha... Será que ela saiu? Uma hora ela volta. Olha, o pessoal da EB está dizendo que fez, né, uma atividade relacionada ao tema. Com os usuários, Jaqueline, vocês fizeram? Aí no CEDESP AEB? Isso. Você consegue me ouvir? Sim. Nós tínhamos algumas atividades para fazer no mês de maio, devido à campanha que já é feita anualmente lá na EB. E aí, devido à pandemia, a gente não conseguiu fazer essa vacinação, né, que é uma vacinação contra o abuso sexual, né, infantil. Mas aí a gente fez a live, eu preparei uma semana de atividades, fez via Google Sala de Aulas, né, dentro das minhas atividades de projeto de vida e mundo do trabalho. A gente conseguiu trabalhar e eles trouxeram algumas demandas, só que o nosso público, em geral, é adulto, né? Mas dentro do próprio projeto de vida, no início do ano, eu tinha feito uma atividade muito semelhante a essa do protótipo 1,
E o que eu achei curioso é que a gente está falando, né, o foco aqui é a criança e o adolescente, mas algumas pessoas adultas trouxeram demandas de abuso que sofreram nesse período, né? E como que isso reflete a vida adulta deles. Foi bem interessante e a gente pensar em como trabalhar essas demandas, quem é de CEDESP, para essas pessoas também. E isso que eles sofrem na adolescência, né, na infância e na adolescência, vai trazer um reflexo enorme para a vida adulta, né? Perfeito. Perfeito, Jaque. Veja, gente, então temos aí, para seguir nessa colheita, aspectos, primeiro, do próprio uso das plataformas e de como... eu acho que a obra do Berço nos dá um exemplo de como, inclusive pela tecnologia, a gente pode manter o nosso posicionamento com a inclusão e com a busca de acesso a todos os jovens que nós atendemos. Então, essa pesquisa de ir lá numa plataforma que não consome dados, que é barata, que é rápida, permitiu a adesão de mais jovens. Isso é brilhante e mostra um compromisso com a inclusão de todos, sem nenhum prejuízo das outras plataformas, né? Mas garantir que, com poucos dados, um celular mais antigo e tal, ou uma internet com baixa velocidade, as pessoas consigam acessar. Depois, essa ideia de criar um ambiente de proteção para os jovens, para que, de fato, a escuta qualificada ocorra. Lembra? Não há escuta especializada sem escuta qualificada. A escuta qualificada vai criar o clima de segurança, o clima e o ambiente de confiança da própria proteção social como política, não na teoria, mas na prática viva, na relação com os usuários. E é aí que novidades emergem, e não mais conversas que a gente chamaria de protocolares. Eu sei o que a Jaque quer, eu falo o que ela quer ouvir. Não, sai do script. Você sabe que é um bom encontro quando sai do script. Vocês sabem disso, a nossa pele até arrepia, né? Que eu percebo que algo novo na minha relação profissional com esses jovens está ocorrendo, que eles estão construindo comigo, como profissional, uma nova relação de confiança e, obviamente, com o serviço. Primeiro aspecto. O segundo é a própria tematização das violências. Lembra que a gente comentou no encontro passado, no encontro com gerentes, o estranhamento nosso em relação às violências institucionais, que a gente sabe que esses meninos vivem e que elas não vieram nos dados de maneira muito forte, nos dados que vocês recolheram. E agora elas emergiram. Olha que interessante, no relato de confiança, aí aparece a violência policial, aparece o medo desse território, como diz aqui Newton, desse território marcado pela violência, pelo crime organizado, e as relações de mediação sempre precárias com essa criminalidade e com a polícia que é violenta, em alguns casos também é bandida, e que esse é o elemento exatamente da prevenção e como trabalhar isso com temas que são limitantes, são a borda do nosso trabalho, por exemplo, com a política de segurança pública, e como envolver essa política no território de maneira, inclusive, a influenciar o comportamento desses agentes públicos. Essa é a função da nossa política, fazer os demais agentes públicos trabalharem com os mesmos princípios de dignidade humana que nós trabalhamos e defendemos. O objetivo desse curso inteiro é que os jovens, lembram, tenham uma convivência plena em todo o território da SAS Campo Limpo e da cidade, e não só no serviço de convivência. Esse é um desafio bastante ambicioso. E a atividade trazida pelo INBE mostra também essa experimentação, que é parte do trabalho socioeducativo, né, que a Neiva trouxe tão bem. Quer dizer, essa experimentação é um pouco para a gente sentir se funciona. E a gente pode descobrir coisas. Lembra? O INBE, no encontro passado, fez a autocrítica de que eles não viam tratando de fato do tema da violência.
e que isso impactou o fato de não ter nenhum caso. E agora os casos estão vindo e aparece essa relação. E um último comentário que é típico na prevenção à violência com jovens, que é: os jovens também são agressores. Então, não é só o adulto que é agressor e que retorna a agressão que foi vítima e que comete num processo preventivo, como bem disse a Jaqueline. Mas o próprio jovem já comete agressões. Então, a coisa do assédio contra meninas, por exemplo, que a gente sabe que é uma violência recorrente, que sequer é vista como violência pelos jovens. A questão da violência física, né? Então, isso é outro desafio, porque eles sofrem e são agressores, inclusive envolvidos ou não com a criminalidade, com a própria letalidade. E a questão do bullying, que eles são vítimas e autores. Então, acho que teve uma novidade aqui também, nas duas atividades que vocês fizeram, que é os meninos refletirem sobre as próprias violências que eles são produtores, e não só vítimas. Portanto, eles produzem vitimizados, inclusive entre os iguais. Então, tem uma riqueza aqui, fantástica, nessa disposição de vocês dois aqui também. O Arrastão está falando, né, das atividades que eles estão realizando nesse eixo da segurança pública e da relação com os agentes policiais. A Jaqueline falou também aqui do trabalho com os adultos no CEDESP, na semana aí do Faça Bonito, né, da campanha nacional. Então, super lindo, parabéns, vamos seguir. Muito legal. E, gente, quem falou, Jaque, Arrastão, cola lá no WhatsApp exemplos do que vocês fizeram, produções dos meninos que não os exponham, porque isso mostra a riqueza e dá visibilidade para o nosso trabalho. Nós temos que mostrar que a política de assistência social não pode ser secundarizada, terceirizada no momento de pandemia, pelas políticas de educação e saúde, ou mesmo pelas políticas econômicas de renda. Isso vai ficar mais claro na medida também que nós, coletivamente, mostrarmos as nossas entregas e os impactos dela. A gente também está nessa linha. Odete, é com você. Muito bacana. Eu acho que aqui a gente só pôs um lembrete de um vídeo que nós colocamos lá no WhatsApp. É o vídeo do projeto Tá na Hora. Então, quem ainda não teve chance de assistir, assista. Eu acho que é um vídeo bem bacana, que traz aí o protagonismo dessa juventude, né? Através das atividades desenvolvidas com eles sobre violência e exploração sexual, esse lugar típico, né, do jovem que a gente precisa incentivar e precisa fazer acontecer, que é eles protagonistas e se precavendo, né? Entendendo do assunto, agindo, se cuidando, enfim. Eu acho que é um vídeo Odete, bem bacana. Oi. O pessoal, põe aí aquela mãozinha na Reactions de quem viu esse vídeo, só para a gente saber quem conseguiu assistir. Eu vou colocar aqui a minha. Eu coloquei um joinha porque eu assisti. A Andréia assistiu, o Maurício, a Tayane, a Barreto, a Rosa. Quem mais aqui? Deixa eu ver. Como que põe o joinha? O Hugo, a Gisele Arruda, a Isabela, o Paulo. Eu não sei colocar a mãozinha. A Cíntia, a Neiva, que não colocou a mãozinha, mas se colocou. A Joana, o César. Eu também assisti, não sei colocar a mãozinha. Quem está falando é a... Poliana, do CEDESP-EB. Poliana, legal, Eu também Poliana. assisti, Renata, CEDESP Casa Coutro, e minha mãozinha Legal, não foi. A sua mãozinha não foi, mas você chegou. Legal. Ô, gente, dado o tempo, 2 voluntários para dizer onde é que esse filme te pegou. Onde é que esse filme te pegou? Conta aí. 2 pessoas. Eu posso falar. Renata? Diga aí, Renata. Ele pega muito importante porque é a voz para os jovens, né?
E assim, na minha experiência também, toda vez que eu percebi que o jovem se sentia à vontade, tinha voz, os relatos chegavam, né? Porque a violência, ela está no cotidiano, até nosso. Então, assim, acho que o que mais me pegou mesmo foi a forma, né, que o projeto coloca. Então, eu achei muito importante, assim, o jovem mesmo se colocando e a questão da multiplicação, né? Que eles mesmos falam no vídeo que a ideia deles é estar multiplicando o que eles aprenderam para outras pessoas, porque eles perceberam que quando o tema vem, o assunto entra e assim, quando é coisa do nosso cotidiano, a gente não precisa nem ter muito conhecimento de vocabulário. A gente fala porque está na nossa vida. Então, assim, eu acho que é bem importante a gente pegar essa mensagem, que quando o jovem se sente à vontade, a criança também, né? Mas a criança eu acho que é uma outra situação. Mas o jovem, ele se sente à vontade, acolhido, e dado a ele o espaço de fala, ele vai falar, porque as coisas acontecem. Então, acho que isso foi muito importante, e também essa atitude do jovem, quando ele percebe que ele se sentiu à vontade e numa situação com relação a isso, eles se sentem multiplicadores, e isso para mim foi bem importante. Legal, Renata. Mais uma pessoa, gente. Aonde é que esse vídeo te pegou? É o Ilas. Quem ia falar? Desculpa. Oi, tá me ouvindo? Diga, Jaque. Esse vídeo, ele me chama a atenção de algumas coisas. Uma, que duas escolas que estão participando lá são bem próximos a nós, que é o Valdir, que é próximo à AEB, e a República do Panamá, que, se eu não me engano, é próximo à Obra do Berço. E dentro dessas duas escolas, não foi falado no vídeo, mas dentro dessas duas escolas, eu tenho relatos pessoais de abuso de professor, né? Inclusive professores que estavam na rede junto comigo, colegas de trabalho, enfim. Que é uma questão que tem que ser debatido, porque às vezes a aluna ela nem percebe o que está acontecendo dentro de algumas brincadeiras que são feitas, né? A gente não pode fechar os olhos para isso. Outra coisa que me chamou a atenção foi a fala de uma das meninas sobre empresas que ligaram para ela e ofereceram para ela ser acompanhante, né, de luxo. Isso é um caso extremo, então esse caso aí você consegue identificar bem. Mas quando eu trabalhava lá no CJ Ranieri, lá no Emboi, teve 2 casos de usuárias de lá que foram procurar emprego, e quando elas começaram a trabalhar, os gerentes lá dos lugares onde ela trabalhou pediu para elas irem com roupa mais decotada ou mais apertada para chamar atenção, que era vendas, com aquela desculpa, você tem que ser vendedora. E assim, lá a gente é muito aberta e elas se abriam muito com a gente, né? Mas outras adolescentes, talvez, que não tenham um projeto legal como esse para trabalhar, não entendam e às vezes caem nessa lábia, né, do gerente, e acha que de fato tem que agir dessa forma para conseguir alguma coisa. Legal. Essas pessoas, né, é muito complicado, principalmente quando se é, por exemplo, né, colega de trabalho, porque sempre tem a desculpa na ponta da língua que a aluna está implicando com ele, né? A gente tem que ficar atento para isso, porque ele sempre tem, em todos os casos que a gente fez, pesquisar e foi mais a fundo e foi denunciar, a desculpa do professor era essa, de que a aluna implicou com ele e porque ele era muito rígido, ou porque isso, ou porque aquilo, e por isso ela estava inventando coisas, né? Então, abrir esse espaço, como foi aberto aí dentro desse projeto, como tinha, né, o projeto Tipo Assim também, é uma necessidade muito forte com essas adolescentes, né? Acontece com os meninos também, mas assim, às vezes é mais sutil do que a gente percebe, né? Às vezes Legal, é bem mais camuflado. Muito bem. Olha que interessante. De um lado, temos aí a presença do protagonismo dos jovens, que é fundamental. Essa é uma das marcas do nosso trabalho de enfrentamento à violência. Nós não vamos enfrentar a violência na assistência social
Isso é importante, hein, gente? A denúncia é fundamental, mas o nosso foco no serviço de convivência é trabalhar os vínculos, as relações e um processo de cultura do respeito. Então, como equilibrar isso é um desafio. Por que eu estou chamando a atenção? Quando a gente fala da violência policial, é óbvio que você não está condenando o conjunto da corporação militar. Você está dizendo que a polícia inteira tem que agir com correção e com respeito aos direitos humanos e ao regramento legal brasileiro. Ponto. Para isso, eu tenho que fazer prevenção, de preferência, junto com a polícia, é óbvio. Então, eu tenho serviços da própria polícia, a polícia comunitária, os programas de prevenção da própria polícia, que podem ser parceiros. O que eu não posso é fingir que não existe violência policial e silenciar os meninos. Porque os meninos precisam falar disso, eles precisam falar como eles são vistos na rua, o medo que eles têm toda vez que eles cruzam com a viatura policial. E isso está errado. Isso não pode seguir assim. Legal. Idem ao crime organizado. Eu não vou endeusar o crime, mas eu preciso compreender a lógica de aliciamento que funciona, para entender qual é a lógica que neutraliza essa lógica. E, portanto, se eu ficar com pregação sobre o crime, eu não ouço o que os meninos constroem como narrativa, que é esse o recado que a Renata está dando. Eu preciso ouvir os meninos sem colocar filtro, para entender como é que eles constroem a narrativa, por exemplo, de romancear o crime organizado. Como é que eles constroem? Da onde vem? Quais são os elementos? Para eu lidar com esses elementos numa perspectiva emancipatória, menos ingênua e, obviamente, longe do risco. Mas se eu for para a pregação primeiro, eu não entendo a lógica e eu perco os meninos. E mais do que isso, eu ganho inimigos de maneira desnecessária, porque ninguém é bobo aqui. Eu quero construir uma presença no território que não seja ingênua, sem endeusamento e sem fantasias. Pegando esse caso do protagonismo, se os meninos forem estimulados a eles próprios serem aliados da prevenção, nós temos um outro processo que é típico do trabalho de convivência e fortalecimento de vínculos. Nós queremos sujeitos que lutem pelos direitos. Então, a ideia é ter meninas que elas assumam, né, Jaqueline, essa luta por igualdade na escola, essa luta por respeito junto aos colegas meninos. É ter meninos que se coloquem solidariamente, um menino branco que nunca viveu a experiência do medo da polícia, ouvir o colega e se sentir ali solidário. Essa é a entrega principal da proteção social e principalmente da proteção básica. Tirar as narrativas da singularidade e transformá-las em questões social, de natureza coletiva. Fazer essa passagem. E é aí que o protagonismo dos jovens, a pauta protagonista, ela emerge. E esse é o foco, inclusive, desse encontro. É as narrativas individuais e a leitura social do drama individual. Essa passagem é super difícil, mas ela é necessária e há muitos exemplos aqui disso. O filme, esse filme aí do Instituto Liberta, veja, feito no nosso território, com escolas reais, mostra esse eixo, né? Que a ideia é trabalhar a prevenção não na lógica individualista, mas na perspectiva social. E é essa a perspectiva da convivência. Né? Como é que é eu, o meu drama, e outros que vivem esse drama e outros que não vivem o mesmo drama? Como é que, pela lógica do respeito, do acesso ao direito, da igualdade, da dignidade humana, a gente avança? E, portanto, com relações que não sejam tóxicas, né? E veja que apareceu aqui, inclusive, a questão do preconceito racial, das questões de gênero, que vão ser a marca do nosso território e da vulnerabilidade relacional, que é o motivo pelo qual nós fazemos convivência e fortalecimento de vínculo. Para superar essa vulnerabilidade relacional, que não é dos meninos, hein, gente? É do território. Eles vivem o drama do preconceito, da discriminação. Então, não está neles, está no território. Então, como é que eles ativam o território junto com a gente para ele ser menos desigual, menos violento, para a gente ter menos medo, menos preconceito. Legal.
Vamos avançar? Lindo. Quem não viu o vídeo, veja. Vocês vão ver lá no canal, desculpa, do Instituto Liberta, que tem um outro conjunto de material. No próprio site do Instituto, que a gente colocou no guia, você tem material adicional. A Jaque falou de um outro programa, Jaque. Cola lá no WhatsApp, por favor, o link, se esse programa ainda está ativo, para a gente também acessar. Quem tiver outras ideias e outras fontes, compartilha aí, que a gente precisa de muita ajuda para enfrentar esse tema com sofisticação, com arrojo e com impacto. Ok? Vamos seguir, Maria Odete Menezes? Vamos. Esse já foi. Então, agora, continua com você, Milton. Eu vou derrubar minha tela, tá bom? E o que é que eu faço? Me diga. Nós vamos falar sobre a violência, que está bem pertinho aí no nosso território. Muito bem. Aqui, o grande foco agora, gente... você derrubou aí? Derrubei, veja se foi. Legal. A ideia agora é mais... Talvez seja menos a questão da violência propriamente dita e mais a importância da sistematização, né, do que a gente está fazendo. Então, vocês lembram lá no levantamento que nós fizemos, para quem não viu essa tabela, ó, essa aqui foi todo mundo está vendo a tela aí? Deu para ver? Sim. Esse foi o instrumental que nós utilizamos para fazer o levantamento dos dados e dos casos de violência que os serviços de convivência participantes dessa formação mapearam ao longo de todo 2019 e até março de 2020. Então, tinha lá a tabela 1, que eram os casos por tipo de violência, por raça ou cor e por sexo. Depois tinha uma outra tabela que você dizia assim, os agressores desse caso. E havia um quadro que a gente chamou de quadro 1, que é como é que você toma conhecimento dos casos, né? Como é que você faz para acessar os casos que as crianças estão vivendo violência, os jovens e os adolescentes, né? No caso de vocês aqui, jovens. E tinha um quadro 2, 3, 4, 5 e 6. Desculpa, o quadro 2, na verdade, era os encaminhamentos que vocês fazem para os adolescentes e os encaminhamentos que vocês fazem para as famílias. E aí sim, do quadro 4 a 6, que é esse aqui, vocês falavam a gente chamou de casos típicos, né? Vocês contavam uma historinha, agora aqui está aparecendo o cursor, que expressasse um pouco o drama desses casos, para a gente não ficar só com os números, né? Então, ali, vocês estavam sistematizando, vocês estavam organizando a manifestação da violência no serviço de convivência e nos usuários que são atendidos pelo serviço. E esse é o ponto, gente. E isso aconteceu, né, Odete? Neiva, Seninha e demais colegas que estão aqui hoje. Nessa primeira parte da manhã. O que vocês fizeram foi sistematizar uma intervenção socioeducativa, uma intervenção sociopedagógica. E vocês trouxeram a nervura do real, a leitura quente da convivência e das vulnerabilidades relacionais. E é isso que qualifica o nosso trabalho e permite que, na hora que um profissional da saúde, que um profissional do sistema de justiça, que um profissional da escola, na hora que ele pega esse relato, ele vê que nós fizemos um trabalho de construção de sentido com esse usuário para a gente, então, qualificar a nossa demanda. Então, escola, haja. Então, UBS, haja. Então, sistema de segurança, sistema de justiça, tome as providências necessárias, porque eu estou te dando daquilo que me cabe os melhores subsídios possíveis. E mesmo um gestor de parceria, quando recebe esse relato, ou o supervisor de assistência social, ou lá na Lismades, o jurídico,
ou o gabinete da proteção básica e da proteção social especial. Então, essa qualificação das nossas intervenções, no caso de violência, que vão fundamentar os pedidos de encaminhamento que a gente solicita, são fundamentais para proteger essas crianças e para os casos não ficarem em cima da prateleira. Mas eles também são importantes para a gente, no próprio serviço, não começar do zero. E a gente tem uma história viva do nosso trabalho para avançar no nosso planejamento futuro com esses usuários. Essa é um pouco a ideia. Dito isso, a gente achou importante só retomar, porque a gente passou rápido demais, alguns aspectos dessas violências e na qualificação que vocês fizeram dos relatos, né? Então, aqui no caso da violência doméstica, lembrar que a violência doméstica é universal, talvez seja a única das violências que de fato seja universal. Ela vai ocorrer em todos os continentes do planeta, em todas as raças, em todas as classes sociais. Não interessa o tamanho da casa, as casas podem ser objeto da violência e não necessariamente da proteção, né? E ela pode ocorrer com cuidadores permanentes ou cuidadores temporários. Esse é um aspecto importante da violência doméstica. No caso da negligência, que a gente percebe que é a violência mais polêmica cometida contra crianças e adolescentes no SUAS, é a negligência. Alguém sabe explicar por que ela é polêmica? Uma pessoa aí, um voluntário. Dos que não falaram, tá, gente? Para mais gente falar. Por que a negligência é uma violência polêmica? Oi, sou a Adriana do CEDESP. Diga, Adriana. Eu acredito que a negligência é a mais polêmica porque ela é uma falta de, como que se dizer dentro da família, né? Seria uma falta de amor com a própria pessoa que é da sua família, porque geralmente ela acontece no seio familiar, né? Então é uma negligência com uma criança, com um idoso, com um deficiente físico, deficiente mental, e essas pessoas elas dependem de outras para sobreviver. E acredito que essa falta de desamor, né, seria grave. Muito bem. A polêmica, além dessa que a Adriana trouxe, que eu não chamaria bem de polêmica, eu diria, Adriana, que ela é a perversidade da negligência, né? A perversidade está em que ela ocorre com a pessoa que depende de você para sobreviver. Você não comete negligência com o Maurício se o Maurício já escova os dentes sozinho, já se troca, produz a própria comida, gera o próprio dinheiro. É difícil pensar em negligência com o Maurício assim. Em que momento que eu posso ser negligente com o Maurício? Quando ele está acamado, sem forças para sobreviver, e eu não dou a ele o que ele precisa. Ou seja, a perversidade, a negligência só ocorre porque o outro não tem como se defender. Isso é o que acontece com crianças e adolescentes. Eles precisam dos cuidadores para ter uma vida protegida. Seja porque eles não têm renda própria, seja porque eles não têm moradia própria, etc. Agora, a dramaticidade outra e a polêmica da negligência é a questão política da negligência como violência. Gente, o conceito de negligência como violência só pode chamar de negligente aquela família ou aquele cuidador que, podendo cuidar, não cuida. Logo, a palavra poder não tem o juízo moral, hein? A palavra poder é material. Ele tem que materialmente e do ponto de vista psíquico, por favor, desliguem os microfones aí, poder cuidar. Então, uma família... Eu vou te dar a letra que elas não contam. A gente tem monocelha. Tudo junto. Só desliga o microfone aí, gente. Obrigado. Pensa numa família que mora num barraco, 2x2, sem água potável corrente, sem esgoto. Nós temos
mais de 600 famílias na nossa região com essas características. A criança chega suja em casa e mal cheirosa. Isso é negligência? Não, não é. Porque negligência supõe poder fazer e não querer fazer. Ela pode e não quer. Isso é negligência. Agora, quando ela está impedida pelas condições materiais, não é negligência. Nós estamos falando de um processo de marca da desigualdade, da ausência de uma das seguranças, nesse caso, a segurança de acolhida, e essa família precisa ser apoiada. Agora, imagine que essa família, tendo acesso depois a uma moradia com água, com esgoto, com chuveiro, mesmo assim essa criança aparece, ou esse jovem aparece no serviço ali, mal cheiroso, etc., e aí sim eu posso caracterizar negligência. Ou imagine um pai de um adolescente, que vocês conhecem essa história melhor que eu, ou uma mãe comprometido psicologicamente, em sofrimento mental, e você insistir porque esse pai tenha que orientar esse filho, fazer educação sexual, ajudar esse menino. Não tem, essa família está comprometida. Não dá para falar em negligência nesse caso, ela precisa de ajuda, nesse caso aí, de apoio dos serviços de saúde, provavelmente junto com o SASF e com você, do seu serviço, para dar um jeito de reconstituir essa capacidade protetiva. Não se trata de negligência nesse caso. Ok? Então, esse é um alerta importante para a gente ter uma leitura social da negligência. Porque senão a gente joga na caixinha da negligência o que é pobreza, miséria, desigualdade ou doença. Mas não necessariamente negligência e abandono. A violência física, que é bastante conhecida, a gente está falando daquela que vai colocar em risco a integridade física e corporal e a saúde dessa criança. Então tem violência física boa e violência física ruim? Não, tudo é violência física. No entanto, cuidado, a função do serviço de convivência não é o denuncismo, é a prevenção e fortalecimento da capacidade protetiva. Portanto, quando uma família manifesta violência física não regular, não grave, não severa, é o caso de fazer a denúncia imediatamente? Nós entendemos que não. Você tem que entender o contexto e trabalhar a capacidade protetiva na lógica aí de uma educação não violenta. Primeiro alerta. Segundo alerta, sim, já envolve o sistema de garantia. Você já está dando o segundo alerta. Alerta que essa família é reincidente. Na terceira não tem jeito. Eu estou falando de algo que é recorrente e pode sim ser perigoso para a integridade física dessa criança. A família precisa perceber que não é uma brincadeira, que ela não será alertada novamente. Mas tomar cuidado para não sobrecarregar aí com um denuncismo que não vai gerar nada, que não vai mudar hábitos familiares e etc. A violência psicológica, segundo a lei, vai falar de discriminação, depreciação e desrespeito, vai falar de alienação parental e vai falar de exposição desnecessária às crianças. Tem um caso aí famoso, né, que vocês devem estar acompanhando, que é esse caso da família que gravou lives com um adolescente. Lembra desse caso? Ele é sempre recente. E a família não achou que estava cometendo violência psicológica contra aquela adolescente. Achou que estava, inclusive, deixando ela famosa, mas, na verdade, era exposição desnecessária à fragilidade de uma adolescente. Inclusive, rindo dela em público. Detalhe, hein? Esse site teve milhões de acessos. Então, é engraçado fazer coisas que não tem graça nenhuma. Então, as famílias precisam perceber isso, a diferença entre uma brincadeira e uma piada e a violência. Mas os colegas também precisam saber disso, os educadores e etc. Né? A violência sexual vai falar, então, de abuso, lembrando que abuso é toda ação para fins sexuais, portanto, não é só a penetração, não é só a violência forçada sexual, é qualquer tipo de ação com interesse sexual contra uma criança, contra um jovem, contra um adolescente. Então, quando a Jaque diz os jovens, as meninas jovens, são muitas vezes assediadas na escola por um professor e nem sabem que são abusadas e não têm essa consciência.
Isso é fundamental. E o educador também precisa saber o que é abuso. E que uma brincadeira pode ser, de fato, abusiva e ter conotação sexual abusiva. A exploração, que é do que trata o filme, né, que a gente explorou nessa manhã, vai ter finalidade comercial. E, por fim, o tráfico de pessoas com esse objetivo. A violência extrafamiliar, a gente falou bastante, mas é isso que parece que está bem presente, que é a violência que vai acontecer pelos órgãos públicos que deviam proteger a criança e adolescente, incluindo a escola, a polícia e outros, e aquela que vai acontecer, infelizmente, também no crime organizado e na violência urbana, incluindo, infelizmente, o trânsito, gente. A violência do trânsito é violência, hein? Não é só acidente de trânsito. O trabalho infantil, que a gente falou bastante, principalmente que atinge as crianças e os adolescentes e as jovens mulheres de maneira camuflada pela exploração do trabalho doméstico, que é um desafio, sim, nas meninas que participam dos serviços de convivência e que a gente precisa falar disso com as meninas e com as famílias e equilibrar direito à distribuição das tarefas domésticas numa perspectiva não exploratória e o trabalho infantil propriamente dito, que vocês conhecem bem. A violência institucional, que vai ter dois tipos, hein? A institucional, tipicamente, que a gente falou bastante dela, pela omissão e pela ação. Então, o agente público que se omite, ele não está cometendo só negligência, hein? Isso é violência institucional. E quando ele age ativamente, ele está cometendo uma violência. Quando ele discrimina alguém ali no balcão da secretaria, quando ele xinga o menino do preto numa batida policial, isso é violência institucional, sim. E a revitimização, que essa, gente, aqui entre nós, é a que mais nós, no serviço de convivência, fazemos. E a gente faz sem saber, que é acessar de maneira inadequada os casos de violência. Isso é violência institucional, isso é revitimização. Então, temos aí que ficar alerta. Infelizmente, outros serviços públicos fazem isso com frequência. A autoagressão, que vai chegar no limite do suicídio, mas que começa com as pequenas mutilações, com a exposição desnecessária a riscos, inclusive de queda. Vocês lembram daquelas brincadeirinhas que também ficaram famosas nesse ano, que era o rodo? Como é que era o rodo? Eu seguro um amigo na esquerda, um amigo na direita, e alguém me dá o rodo. Aquilo é autoagressão. Eu estou junto com os colegas me colocando numa situação que pode, inclusive, levar à morte. É engraçado, mas o que leva a isso? Esse é o desafio da redução de danos, né? E o próprio bullying, que, na lógica que a gente está usando, gente, não existe bullying, nesta lógica aqui, de adulto com menor de idade, hein? Bullying é só entre iguais. Quando um adulto faz bullying com a criança, isso chama violência psicológica e não bullying. Né? Então, essa é a diferença. Bullying tem essa ideia de ser entre iguais, em características iguais. Pode ter bullying entre eu e o Júlio, porque o Júlio é adulto, eu sou adulto, e a gente está numa situação de igualdade. Mas bullying do Júlio com o usuário dele é violência psicológica ou violência institucional. Ok? Aí tem o cyberbullying, que vocês trouxeram bem, já citaram aí as coisas que estão acontecendo na internet, as ofensas e etc., de jovens contra jovens, e que é um desastre, né? Na retaguarda psicológica das pessoas e dos jovens em especial. Por fim, dado o horário aqui, eu vou parar nesse item, para a gente ir para os grupos. Aqui são os casos que vocês trouxeram para a gente, relatados, tá vendo? Aqui, casos narrados. Foram 107 casos narrados, daqueles 555 que vocês mapearam, e teve aí uma pequena diferença. Vocês falaram mais de violência sexual falaram um pouquinho mais de violência sexual e um pouquinho menos de violência física, e nas demais violências falaram no mesmo tanto, então não teve uma diferença aqui tão relevante. Isso gerou um relatório que todos vocês vão receber, que é um relatório qualitativo,
esse relatório a gente vai mandar para vocês, vai compartilhar com vocês hoje. E só para vocês terem uma ideia do que nós fizemos, porque nós lemos 100% do que vocês enviaram. 100%. A gente leu 107 casos, lemos as 44 mapeamentos que chegaram para nós, e a gente abriu, olha, tá vendo? Violência por criança do sexo feminino. Todas as violências que chegaram, inclusive com alguns detalhes, né? Então, é aí que apareceu gordofobia, apareceu sobrecarga monoparental das mulheres cuidadoras e aquela história da negligência que eu falei ontem. Apareceu a questão de preconceito de gênero contra o adolescente ali, que demonstra uma identidade de gênero diferente. Então, aí qualificou mais essas violências para além dos números. E esse relatório nós vamos trabalhar aí com a equipe de CRAS e de CREAS para melhorar o suporte aos gestores de cada serviço e a vocês aí, orientadores, para que aquele fluxo que a gente apresentou e validou, de fato, se fortaleça. Então, é um trabalho brilhante que vocês fizeram. A gente quer, de novo, aqui agradecer o empenho dos gerentes, dos assistentes, das equipes que fizeram o levantamento dos casos. E isso aqui, gente, é o prontuário vivo. Isso aqui é o relato sistematizado do nosso trabalho. E é disso que a gente está falando quando fala de sistematização e planejamento dos casos de violência e do enfrentamento à violência nos serviços de convivência. Obrigado e desculpa aí se eu me alonguei no tempo. Odete, Maria, Menezes, recupero. Vamos lá. Você tira a sua tela, por favor. Tirando. Tirei. Obrigada. Vou abrir a minha. Então, acho que agora... Deixa eu ver que horas são. Nós estamos dentro do horário. São 10h18, certo? Abrindo a minha tela. Entrou? Sim. Então, gente, a ideia agora é a gente permanece aqui e o próprio Zoom, junto com a Natália, vai nos dividir em grupos. Enquanto isso, a gente tem aí 15 minutinhos para tomar o café. Só que hoje eu gostaria de pedir para vocês aproveitarem esse tempinho do café e separar lápis e papel, porque quando nós voltarmos nos subgrupos, nós vamos fazer uma atividade de desenho. Então, separem aí, já deixa do ladinho do computador, lápis, quem tiver lápis de cor pode pôr, se não só um lápis, uma caneta. O importante é ter um lápis e um papel, tá bom? Pode ser uma folha de caderno, enfim, não tem problema. Só separa, deixa do ladinho do computador, que quando a gente voltar para os grupos, para os subgrupos, nós vamos fazer um trabalho de desenho. Odete. Oi. Só para não esquecer, ó, o Cíntia, esses coletivos que você disse que existem em Campo Limpo e que fazem um trabalho de formação sobre abordagem policial, por favor, cola aí no WhatsApp, diz quem são, dá o telefone para a gente aqui dos serviços poder ativar esses coletivos, se você já puder passar o contato. E o Maurício chamou atenção, gente, para esse caso, né? Uma mãe solo que precisa trabalhar e deixa as crianças sozinhas em casa. Isso é negligência? Não. Isso é fragilidade material, isso é
uma das seguranças aí, que é a segurança de acolhida e a segurança de sobrevivência, está em perigo, e a gente precisa trabalhar com essa mãe, qual é a rede de apoio dela, mapear essa rede e buscar alternativas. E se não tem alternativas, esse é um caso típico para ser discutido no território com as demais políticas públicas, Maurício. Então, você matou a pau aí, muito bem dado o exemplo. Matar a pau não é uma linguagem muito pacífica, tá? Então, esqueçam o matar a pau, você foi muito bom. Só para não esquecer deles dois, Odete, desculpa. Não, bacana. E tem alguma anotação no chat também, que agora, como eu abri a minha tela, eu perdi o chat, né? Mas de alguém falando de uma nova legislação. Isso, é a Ana Cláudia. Ah. É a Ana Cláudia. Ana Cláudia, cola aí a lei, o link da lei que você cita, né? A 13.718. Perfeito. Vamos seguir. Na verdade, eu estou aqui logado na Ana, é o Leandro. Ah, mas é o Léo. É porque Isso, Olha lá, no Léo. computador eu não consigo falar, mas eu vou tentar colocar. Sim. Eu vou te chamar de Léo Ana. Léo Ana. Manda lá, Léo. Cola a lei que tem tudo a ver com o tema. Tá ok. Eu acho que, aproveitando, né, Milton, todos que tiverem alguma colaboração, coloca no chat, coloca no grupo do WhatsApp. Vocês têm um grupo para a gente colocar aí algumas trocas importantes para todos, tá bom? Então, acho que é isso, é separar um lápis e um papel. Nós vamos fazer um desenho quando voltarmos. E aí nós teremos um intervalo de 15 minutos. Então, deixa eu ver aqui, são 10h25, certo? 10h20. 10h20? Tá, então a gente voltaria 10h35, correto? Fechou. E lá no grupo, Nath, a gente fica... São 10h25, lá no grupo a gente consegue ficar uns 50 minutos. Ótimo. Então, café, gente. Aguinha, esticar os braços, né? Toalete, olhar esse sol maravilhoso que está lá fora, fazer um pouco de vitamina D nesse caso, não é isso? A vitamina do sol. Quem quiser fazer a vitamina outra. E voltamos, então, nesse horário aí, em 15 minutos, já nos grupos, ok? Todo mundo vai ser levado, catapultado para o seu grupo. Abrindo os grupos. Novamente, eu fiz um ensaio, tinha terminado bonitinho, achando que estava dentro do tempo, achei que tinha tempo sobrando e me pegaram de novo. Vocês são testemunhas, né, gente? Eu achei que eu tinha conseguido. Nos pegaram a todos. It's ok. Eu acho que bem isso. Eu também achei, quando a gente falou aí por WhatsApp, aumentando o tempo, falei, oba! Mas não foi, não. Eu vou abrir a minha tela, gente. Opa, tela errada. Peraí. Vamos lá de novo. Então, a ideia agora, eu acho que tem... Não sei se todos os grupos conseguiram chegar no final, né? O meu grupo não chegou. E aí a ideia é que a gente conte, uma pessoa de cada grupo, uma ou duas, conte agora no grupão o que nós vivemos, né? O que aconteceu nos grupos que nós estávamos. Então, vamos lá. Vou pôr a tela. Gente, no nosso grupo, quem toparia fazer aí um resumão daqueles lindos e maravilhosos que esse grupo costuma fazer? Lembra o seguinte, esse resumo é um presente, hein, gente? A gente não dá nada de graça nesse curso, hein?
A gente ganhou, então a gente dá. Então é um presente que a gente está dando para quem não estava no nosso grupo. Quem gostaria aí de dar um presente? Então, no nosso grupo, no CEDESP, foi colocado ênfase a confiança. O jovem, ele tem que sentir confiança ao desabafar, ao falar, a contar algum problema, e a gente tem que adquirir essa confiança, passar essa confiança a ele. Então, através de dinâmicas, através de uma conversa, de um desenho, então a gente tem que puxar ele para o nosso lado, porque senão ele não vai se sentir confiante. O outro caso, que foi falado pelo professor Maurício, que é o caso de mediador, somos o mediador, então nós estamos numa situação de ponte de ligação. Então, nós somos uma ponte de ligação entre o jovem e passando do jovem entre a família, para descobrir o que ele tem ali para falar, o que ele tem de errado, para a gente poder fazer uma prevenção. E também, na minha visão, ficou muito importante, porque através dessa reunião de hoje, a gente pode entender um pouquinho a mais e também para a gente colocar em alta como a gente deve agir, né? De repente, a professora Renata aí também falou a maneira com que a gente pode proceder, porque às vezes ele não se sente tão capaz, ele já vem, como o Milton falou, ele já desconfiou de um adulto, então ele pode desconfiar de todos os adultos. Então, até a gente adquirir essa confiança leva um tempo, e tem que ser trabalhado bem isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Muito legal. Sandra, mais alguém? Acho que uma coisa importante, que acho que foi falado também, é se a gente não tiver ideia, né, das relações, se não tivermos as relações com os usuários, não tiver esse vínculo, nem o vínculo, mas as atividades que vão dando leveza para a gente realizar, né, todo um trabalho, né, se a gente não tiver essa ideia da relação com o outro, de quais as experiências deles, a gente não consegue chegar até a prevenção, né? Então, essas atividades geradoras são importantes, né, para a gente atingir o nosso objetivo. Legal, Kátia. Muito bom. Muito importante. Gente, lindo. Acho que um resumo bem expressivo aí do grupo CEDESP. Se ninguém mais do grupo CEDESP quiser falar, Odete, pode seguir. Tá, sabe o que eu queria aproveitar e perguntar para vocês rapidinho? O meu grupo não conseguiu chegar na última parte, que era escrever lá no WhatsApp o que eu tenho que fazer melhor, sabe? Todos os outros conseguiram? O seu conseguiu, Milton? Que temos que fazer melhor? Não, não conseguimos. Ah, tá bom. Não, só para saber se era só o meu. Não, a gente foi catapultado, é assim mesmo, gente, é vida real isso aqui. Ah, legal. Então, lá do grupo de CJ, quem gostaria de contar, de dar este presente para os colegas? A gente tinha lá Casa do Zezinho, Obra, Arrastão. Quem gostaria? Rapidinho, gente. O CJ, quem era o facilitador? Eu. Eu e Mari. Aí nós tivemos a presença do CJ Casa do Zezinho, Obra do Berço e Arrastão. Tá. Quem se habilita? Hugo, Cíntia. E o povo tá dormindo. Seninha, você estava nesse grupo? Seninha estava no grupo. Ô, Seninha, começa você então, porque ajuda. O que eu percebi no nosso grupo
é que o fortalecimento das relações pessoais, né, do orientador, do educador, do formador de opinião, é super importante. Ela está bem resolvida, bem administrada, bem, como é que se diz? Ele ter esse olhar, né, para suas próprias relações, e que o quanto isso vai impactar na sua formação, na sua intervenção profissional, né? Eu até coloquei lá no grupo uma experiência que nós tivemos com a Vara da Infância, o SASF, teve com a Vara da Infância e a diretora de uma escola, quando ela denunciou a família e depois acabou denunciando a gente também, por não ter endossado o documento dela, acusando uma mãe de negligência, né? Sendo que a gente foi fazer a visita e a gente percebeu que não era uma negligência, que a criança não tomava banho todos os dias, porque não tinha banheiro na casa, né? E mesmo assim a mãe procurava lá na comunidade uma forma de pelo menos 1 ou 2 vezes na semana dar um banho nessa criança. E a própria diretora da escola afirmou na frente do promotor que a mãe era presente na escola, toda vez que chamava a mãe ia, mas que não dava o banho na criança. E aí o promotor deu um esculacho e deu uma formação para ela, o verdadeiro significado da palavra negligência, aquilo que você falou no começo, né? E aí, assim, o que deu para perceber no grupo, com as outras falas, outros desenhos, a importância de se reconhecer a sua própria rede, o quanto isso impacta na sua atuação profissional. É isso. Que lindo, que lindo, que lindo, gente. É isso. Esse é o conceito vivo e não teórico da prevenção e dos tipos de violência. Mais alguém aí do Grupo CJ? O Hugo está dizendo aqui, temos que lembrar que esse mapa afetivo ele é mutável e transitório. E que nós compomos esse mapa afetivo dos usuários. Perfeito, Hugo. Mais alguém do CJ quer falar? O Hugo está falando aqui no chat. Vamos seguir então, né? Agora é o grupo. Vamos. Ou Barreto, pode ser Barreto ou Carla, vamos lá. Vamos Barreto lá? vai. Oi, gente, Sassi, então, grupo Sassi. a Barreto vai ser Sassi? Não, pode falar, Nilza, desculpa. Grupos Oi, a Barreto teve um problema com a internet, né? Ela caiu. Então, no grupo estava o Diego, a Jenny e o Fábio, né? E aí fiquem à vontade aí, Fábio, Diego, Jenny. Legal, legal, Nilza. Manda ver, gente, como é que foi o trabalho no CC Inter, no grupo CC Inter. Então, eu acho que, na verdade, a gente vai ficar meio aquém aqui, porque a gente teve, tipo, sei lá, mais da metade do tempo esperando ver se a Andréia ia voltar. E ela não voltou, a gente só chegou até a parte do desenho, a gente não foi além disso. Uau, que pena. Aí Fábio, nós fomos Desculpa, para outro grupo que foi... a gente foi... Aí eu pedi para a Nath remover a gente para o grupo, para outro grupo, porque faltava... Ela chegou até o desenho e faltava finalizar com, né, o último slides, aí a gente pegou meio que no finalzinho. Tá. E vocês ficaram em que grupo? Ou vocês foram distribuídos? Porque no meu grupo ninguém entrou. A gente entrou no seu grupo. Nós entramos no seu grupo. Sério, gente? Eu não vi vocês? Está muito concentrado. Gente, sacanagem. A gente chegou já no seu grupo, bem no final já, das reflexões. Ah, tá. Pegou só... Bem no final mesmo. Tá a gente bom. não conseguiu acompanhar. Tá. Gente, da parte que vocês aí do CC Inter
pegaram, vocês têm algo a comentar? Querem comentar alguma coisa disso que vocês conseguiram viver? Eu acho que nada que vá somar, porque pelo que eu ouvi aí, a gente deveria ter avançado um pouco mais para linkar o desenho e os sentimentos com a questão da violência. E a gente não chegou aí. Ótimo. Ó, já quero assumir aqui um compromisso com vocês. Se vocês assim desejarem, nós vamos criar uma situação para reparar esse trecho do conteúdo que vocês perderam, porque ele é bem relevante para a sequência desse curso, ok? Então, a gente fala só com a equipe CC Inter depois, aí, se vocês toparem, a gente fará, ok? Sim, Tudo bem. Beleza, ok. Beleza. Agora sim, SASF, então. A gente combinou que a Lília falaria, acho que a Micaela e a Camila podem dar um apoio também. Ótimo, vamos lá. Lília. Voltei, gente. Estou no celular e ele estava travado. Eu não queria voltar. Diga aí, Lília. Bom dia a todo mundo. Todas e todos, né? Na verdade, a gente falou sobre... Foi dividido em 3 eixos, né? O primeiro eixo foi falado sobre a autoproteção e o reconhecimento. Oi? Posso te interromper? Rosto, levanta isso, só um pouquinho para a gente ver seu rosto, que está mostrando só seu pescoço. Agora sim. Beleza? Tá ótimo. Lindo, manda ver. Obrigado. Estou falando, assim, o trabalho foi dividido em 3 eixos. O primeiro fala sobre autoproteção e reconhecimento. Beleza. No segundo eixo, estava falando sobre confiança nos cuidadores. E o terceiro, sobre escuta qualificada versus a escuta especializada. Assim, falando de um modo geral, que a gente compreendeu aqui, seria referente a fazendo um resumo, tudo, né? A questão da autoproteção e o reconhecimento, falando na questão da violência com jovens, seria, eu entendi mais ou menos como a proteção, a autoproteção, não necessariamente a autoproteção do jovem com ele mesmo, mas dos serviços em proteção às crianças e adolescentes, e o trabalho do caso da rede socioassistencial para reconhecer, compreender e entender essas violências. Na confiança dos cuidadores, basicamente mesmo, o que eu escrevi aqui, confiança nos cuidadores. A confiança que essas crianças, os adolescentes, ou que estão em situação de violência, ou que podem estar em situação de violência, eles têm que sentir a confiança nesses cuidadores, nos educadores, nas pessoas que estão em volta deles, para poder entender se está em violência e terem quem confiar para poder falar sobre isso, ou, enfim, falar sobre o que acontece, né? Sobre as demandas. No terceiro eixo, que é a escuta qualificada versus a escuta especializada, assim, eu entendo a escuta qualificada como uma questão da compreensão tanto da dinâmica familiar como da dinâmica do território e até de uma questão cultural também, né? Porque é assim que a gente observa dentro dos sinais se tem violência, quais são as demandas que acontecem, quais são as violências que acontecem com esses jovens, com as crianças, ou até mesmo com as famílias, né? E é uma forma da gente fazer a intervenção. E dentro dessa escuta qualificada que a gente consegue entender e evitar, como acho que a Camila falou, não lembro, de fazer os julgamentos de valor, né? Entendendo toda a relação cultural, territorial, de sistema, né, que a gente vive. E a especializada eu entendi como a questão mais específica, que seria basicamente o encaminhamento para a rede socioassistencial, que é quem vai fazer mesmo aí o encaminhamento para as redes especializadas no tratamento das demandas.
Muito bem, Lília. Mais alguém do Grupo SASF? Acho que Micaela, se quiser dar uma fala também, Micaela falou bastante. Camila. Eu acho importante só fazer uma indicação para todo mundo, para quem não conhece, nunca assistiu. Eu assisti recentemente um documentário que chama O Caso do Gabriel Fernandes. E eu acho que é muito pertinente assim, para todo o assunto que a gente tem conversado durante essa formação, né? Não sei se todo mundo aqui já assistiu, mas, enfim, conta a história do Gabriel, que ele acabou falecendo, né? Sendo morto vítima de uma grande violência, né? E durante todos os episódios que eu fui assistindo, eu comentei com o pessoal que eu ficava pensando, né, de quem é a culpa, sabe? Quem é o culpado nessa história? É a mãe? É o padrasto que fez isso? São os familiares que não tiraram ele de lá? Sabe? Quem é o culpado? E eu cheguei à conclusão de que todos nós temos a responsabilidade de proteger, né? As crianças, adolescentes, até idosos, todas as pessoas. A gente tem essa responsabilidade, sendo conhecido ou desconhecido. É a nossa responsabilidade zelar pela vida, independente se é uma pessoa próxima ou longe de mim. Então, e eu fiquei muito revoltada mesmo com tantas pessoas que tiveram a oportunidade de fazer algo e não fizeram. Tantas pessoas que tiveram a oportunidade de falar algo e não falaram, de expor e não fizeram isso. Então, acho que esse caso ele faz a gente refletir sobre muitas coisas e não é uma realidade longe da gente, né? É uma realidade muito próxima. E algo que impacta demais, né? Também, além de toda a história, de todas as pessoas envolvidas, é que no final do documentário eles dizem que houveram casos muito parecidos com o do Gabriel, assim, no mesmo bairro, na mesma região, e vários casos muito similares. E eu fiquei pensando, caramba, né? Não foi. As pessoas não aprenderam com o caso do Gabriel e isso continua acontecendo todos os dias, né? É um caso que aconteceu nos Estados Unidos, mas é real isso no Brasil, em todos os países. Então, acredito que é nossa responsabilidade, sabe, no geral, de zelar pela vida. Muito bem. É isso. Ótimo, Micaela, por nos relembrar aí a série Gabriel Fernandes, né? Vocês podem assistir Netflix, quem tem Netflix. E talvez, eu vou repetir a pergunta, a Micaela não fez como pergunta, eu vou transformar o que ela disse numa pergunta para a gente seguir aqui para o final aqui do nosso encontro, que é, lá no documentário, a pergunta que o documentário faz para quem está assistindo é: o que podia ter sido feito de diferente, que não foi feito, e que gerou a morte daquele menino? O que foi feito de errado, que não pode seguir errado, e que matou aquele menino? E aquilo que ninguém fez, porque era conveniente não fazer. Agora, teve algumas pessoas que fizeram o que deviam fazer e essas cumpriram seu papel profissional, que é aquilo que deve ser feito. Então, parece que a pergunta aqui é: o que eu tenho que continuar fazendo para proteger as crianças e os adolescentes e os jovens do território do Campo Limpo da violência? O que eu tenho que começar a fazer que eu ainda não faço, mas se eu começar a fazer, eu vou proteger mais do que eu tenho protegido? E aquilo que eu até achava que era certo, mas é bom eu parar, porque não protege, atrapalha. Acho que esse é o alerta e a sacada aqui da Micaela. Vamos seguir, Odete? Vamos. Só conferir o horário. Tá. Agora, aí, acho que a gente já apresentou este no último encontro, é onde a gente quer chegar com as crianças, adolescentes e jovens, né? Nós falamos também nos grupos. Encaminhamentos. Então, lembrando que o próximo encontro será só com gerentes e assistentes técnicos. Então, dentro desse tema, violência,
Hoje estamos encerrando com os orientadores e técnicos especializados. Dia 5/8 teremos um encontro, mas aí só com gerentes e assistentes. Em breve a gente fala dos próximos temas aí e vamos nos encontrar novamente durante o ano, orientadores. Nós também já falamos, né, o convite que nós fizemos a vocês, né, de olharem os protótipos, se inspirarem nos protótipos e criar atividades online. Então, nosso convite é para que vocês continuem olhando, fazendo e podem ir mandando lá para o e-mail da Mari. A gente, como o encontro com o gerente será dia 8, a gente pede que, se vocês conseguirem aplicar a atividade, ou pelo menos inspirar, né, criar uma atividade online, mande aí para o e-mail da Mari até o dia 3, que aí a gente conversa com gerentes no dia 5. E um outro recadinho é o link de avaliação. Então, vocês vão receber por e-mail, vão receber no grupo do WhatsApp e, por favor, respondam em 24 horas. Então, seria até amanhã ao meio-dia. A gente precisa dessa avaliação para a prestação de contas. Acho que recadinhos são estes. E aí, voltar para a frase, né, que desta vez nós escolhemos um artigo do ECA, que a gente leu lá na abertura do encontro. A criança e o adolescente merecem atenção especial pela sua vulnerabilidade, por serem pessoas ainda em fase de desenvolvimento da personalidade. Quem gostaria de comentar? Acho que a gente tem aí um tempinho de umas 2 pessoas que gostaria de comentar como essa frase, né? Esse 4º artigo aí do ECA entra agora para a gente, como a gente lê ele agora, depois das atividades e das conversas boas que a gente teve agora de manhã. Bem, eu acredito que essa frase, ela simplesmente faz você pensar que é um ser dependente de você. Não só de você, como de todos que podem ali ajudar. A parte do desenvolvimento da personalidade. Então, através de você ouvindo, você tentando ajudar aquela criança, aquele jovem de alguma forma, você consegue criar um ser humano, um adulto, com mais confiança. Ele vai conseguir as coisas que ele quer na vida. Ele vai conseguir passar numa entrevista de emprego, porque você até trava numa entrevista de emprego. Ele não consegue sobressair. Nada da vida dele ele consegue, ele não vai acreditar nele. Então, conforme ele vai sendo, isso faz com que ele tenha mais, como se fosse uma base. Então, ele se abrindo, ele conversando, ele expondo as dificuldades, expondo a violência que tem com ele, e ele tendo essa ajuda, ele consegue crescer mais forte, ele vai se desenvolver melhor na vida pessoal, na vida profissional, em todos os termos. Bacana, Sandra. Bem legal, quem mais? Sandra. Bem legal. Quem mais? Quem ainda não falou hoje e gostaria de falar? Acho que a gente alguém? Oi? Oi? Vou passar a bola para o professor Maurício. Ah, legal. A Sandra está pedindo para o Maurício vir aqui no palco. Vai lá, Maurício. Então, eu já falei bastante hoje, hein? Eu participei bastante.
Mas assim, eu acho interessante porque, como eu falei, né, na outra semana lá, eu acho que tudo para mim está sendo uma novidade, assim, no sentido de que a gente está aprendendo mais, né? Está explorando um novo lado, né, das ONGs. A gente sabe que assistência social não é só você lá colocar os jovens, adolescentes dentro lá do ambiente, passar conteúdo, explicar, falar o que é a vida, enfim. Não é só isso, né? E refletindo sobre esse artigo, nossa, agora fez todo sentido esses nossos encontros, né? E sim, as pessoas que têm que vivem vulnerabilidade social, elas precisam desse olhar diferente, dessa atenção especial, a gente ouvir com clareza, inserir questões para gerar questionamento, para eles falarem, para eles se sentirem seguros, né? E sim, a gente apoiar, eu concordo com o que a Cassandra falou, que a gente tem que apoiar, né, conversar da melhor forma possível, porque assim, eles estão formando a personalidade deles, né? Então, eles não podem seguir só o exemplo do que, sei lá, o traficante, ele consegue melhorar a sociedade, enfim, mas é uma coisa ilegal. Ele pode pegar essa situação, né, e transformar, né? Ele pode fazer uma coisa bacana e legal, fazendo, ensinando alguma coisa que ele sabe fazer, que ele saiba fazer, que ele possa se dedicar. Então, acho que essa epígrafe foi muito feliz, assim, e fez todo sentido com relação a esses nossos encontros que a gente foram feitos, né? Então, é isso que você vai falar. Obrigado, gente. Muito bom, Maurício. É importante... desculpa, alguém? Quem? Eu só estava concluindo. Desculpa. A Sandra novamente. Então, no começo, essa frase, pelo menos para mim, não estava ficando tão clara. Depois que teve todo o desenvolvimento aí da reunião, ficou bem mais clara e agora eu estou até entendendo o que significa o artigo. Porque até o momento estava vago. Então, foi jogado assim e depois nós fomos tendo as falas, fomos participando e aí agora sim dá para entender o que realmente dizer. Obrigada, viu, pela reunião de hoje. Legal, Sandra. A Jaqueline está colocando aqui, né, um provérbio africano dizendo que a criança que não é abraçada pela vida vai queimá-la para sentir seu calor. Não tinha jeito melhor, depois dessas duas contribuições de Sandra e de Maurício, da gente encerrar essa jornada curta, né? A gente sabe que é uma jornada curtíssima, que a gente enfrentou aqui e abordou o tema das violências, né? Da violência contra os adolescentes e os jovens, e que fala justamente da finalidade, né, Jaque, da política de proteção social, que é criar a segurança, no caso do serviço de convivência, dar sentido e efetividade à segurança de convivência que gera o calor da confiança, o calor da proteção social, né? E é esse calor público como um direito, obviamente, e de maneira nenhuma o calor assistencialista, que faz com que as pessoas, como disse bem a Sandra, confiem e não tenham dúvidas de que elas são dignos de respeito e consideração. E, portanto, capazes de ter a vida que querem ter, de seguir, de se desenvolverem, de avançar, de etc. O Moisés está dizendo aqui que, para que isso aconteça, a gente, de fato, tem que entender o funcionamento da sociedade e fazer os jovens entenderem isso. É uma pena, ao mesmo tempo é uma felicidade, encerrar essa jornada aqui com vocês, de 2 encontros, teremos mais um com o gerente, seguiremos no PDI, até encerrando o tema da violência, e encerrando, nem é o jeito correto, né, de dizer, a gente está dando aqui uma transição para seguir e retomar, então, o sentido dessa
jornada, né? Que é o sentido de colocar a prevenção na perspectiva do acesso ao direito, a prevenção como um espaço potente de escuta qualificada e sensível, atenta desse usuário, a prevenção como fazer o fluxo de proteção seguir, as coisas não podem parar no serviço, é importante que os demais serviços do sistema de garantias de direito atuem, é importante que os fluxos sejam claros, que as responsabilidades sejam bem definidas, e é fundamental, tudo volta para fortalecer a capacidade protetiva da família. Essa é a característica do enfrentamento à violência no serviço de convivência. É tornar essa família, reforçar a capacidade protetiva dessa família e dar parâmetros de localização para esse usuário não se perder, mesmo quando ele, infelizmente, é decepcionado, sendo violentado por quem deveria protegê-lo. E cuidado, hein? A família é o principal agressor, mas não é o único. Ele vai sentir o mesmo sentimento na escola pública, no sistema de segurança, nas relações de trabalho, com os colegas que muitas vezes são fonte de violência. E, por outro lado, como é que ele pode ter um processo de reflexão e de mudança para ele próprio também não fazer a cadeia da violência seguir. Ela para nele. Eu não quero seguir com essa violência, portanto, eu não serei machista, eu não serei racista, eu não serei homofóbico. Eu vou tentar construir uma outra relação como jovem com este mundo. E é disso que a gente está falando aqui, nos limites que temos, tanto os nossos limites aqui da equipe Vocação de Conhecimento, os limites tecnológicos. A gente agradece muitíssimo vocês nessa jornada do enfrentamento à violência. E seguimos aí. Claro, quem pediu a palavra? Foi a Renata. Eu só queria dizer Renata. que o ECA fez 31 anos e hoje eu trabalho há 15 anos sobre o ECA e eu vejo que há um distanciamento enorme do ECA ultimamente. E eu queria só deixar esse recado, a gente só está trabalhando nisso porque existe o Estatuto da Criança e do Adolescente. É a lei que faz até a gente ter o nosso emprego, então acho que a gente não podia nunca esquecer e eu acho que todo educador deveria ler o ECA. É só isso. Muito bem, Renata. Como fizemos hoje aqui, certo? Então, não esquecemos o ECA aqui. Parabéns. Nós estamos num grupo de profissionais que têm o ECA como uma energia. A gente viu essa energia hoje, então, Renata, você está bem acompanhada. Vamos lá, gente? Vamos lá, Odete Maria, dado o tempo. É isso, gente. É agradecer, falar que estamos encerrando, como o Milton disse, o tema, de alguma forma, né? Porque esse tema não se encerra nunca, não é? Mas as formações aí com vocês sobre este tema. Mas a gente vai se falando aí no grupo, por telefone, por e-mail, e vamos dando notícia, o PDI continua, e a gente se vê aí com trabalho social com família, que provavelmente é o próximo tema que a gente vai trabalhar, iremos trabalhar juntos. A partir aí de agosto, a gente está encontrando vocês de novo. Um ótimo trabalho. Qualquer dúvida com os protótipos, podem me ligar. Foi muito bom estar com vocês. Afinal, são vocês que estão lá, né? Como a gente diz, com o pé na terra, olhando na frente nos olhos dos jovens. Bom trabalho, bom fim de semana e um beijo. Oi. Neiva, Seninha, querem falar alguma coisa aí em nome de CRAS SAS, encerrando esse bloco do enfrentamento à violência? Não sei se a Neiva continua com a gente ou a Seninha. Eu continuo. Eu acho que assim, eu só queria acrescentar que no decorrer do encontro, para mim, aliás, desde o primeiro encontro, que eu venho meio que refletindo, assim, quando foram criados os parâmetros socioeducativos, se você for procurar lá, tem os referenciais muito utilizados na educação, que são ótimos, divinos, maravilhosos, eu babo, mas que o Faça Bonito, ele foi pensado por profissionais da assistência,
com o repertório da assistência, com legislação da assistência. E talvez ele seja o primeiro curso que eu vejo foco, clareza, conteúdo específico da política da assistência. E que, assim, eu fiquei pensando que qualquer profissional, olhando os materiais, qualquer outra política podia fazer essas atividades. A educação podia fazer, a saúde em algum grupo, de alguma forma, também poderia fazer essas atividades, mas estaria no lugar errado, porque elas estão especificamente voltadas para a assistência. Então, eu acho que esse é um material de uma riqueza incomensuravelmente grande. É um marco diante dos meus parcos conhecimentos. Eu também não sou the best, né? Mas, assim, na minha trajetória da prefeitura de 30 anos, eu nunca vi algo tão bem focado, tão certeiro. E eu acho que isso só aconteceu por conta da participação e da contribuição aí de todo mundo. Não foram os iluminados que fizeram. Foram todos quanto se dispuseram a olhar para isso e contribuir. Neiva, muito legal. Eu vou pegar essa última frase. Pode parecer, mas por melhor que tenha sido a contribuição da vocação, o sucesso dessa formação foi construído na relação com vocês lá na feira de convivência, depois com os gerentes no planejamento de 2020, depois a gente retomou com os gerentes em fevereiro, retomou com todas as técnicas dos 3 CRAs, para a gente... Travou, Milton. De fato, definir. A gente sente isso, Neiva, que a gente está junto e é um conhecimento do território para o território e pode ser útil, obviamente, para o resto da cidade, porque o SUAS é um sistema, a gente pode disseminar isso para todos aí. Ô, Neiva, Neiva, não, desculpa. Ô, Saninha, você postou aí uma mensagem? Você quer falar ou a mensagem é essa, né? Teremos material para discutir muito o nosso trabalho, ou seja, a Saninha aqui já está armando nas supervisões coletivas, nas visitas técnicas, continuar esse trabalho para isso aqui não ser só um curso, hein, gente? Isso aqui é processo de trabalho renovado, mudança de prática. Diga aí, Saninha. Ai, não vejo a hora de voltar com a minha equipe, com as minhas equipes, sentar lá e discutir, fazer visita com o pessoal do SASF, menina do SASF, Lília, todas vocês aí, um grande beijo, morrendo de saudade de chegar lá no SASF e vir todo mundo em cima de mim para discutir um caso. Morrendo de saudade. Logo estaremos todos juntos. Muito bem, gente. Super obrigado. Vamos seguir, então, almoço, rotina doméstica, trabalho. A vida segue porque ainda estamos no ambiente da pandemia e a gente preza muito aí pelo horário, a gente sabe como é que estão as nossas rotinas. Super obrigado a todos. Vamos seguir. Agora vem aquele momento lindo que as telas se recompondo. Isso é maravilhoso. Nos vemos, então, os gerentes no próximo encontro e os orientadores no próximo tema, que vai ser o trabalho social com famílias. Super obrigado. Tchau, tchau. Seguimos. Saúde e vida longa para todos nós. Obrigada. Tchau, gente. Beijo. Tchau, obrigada. Foi ótimo. Beijo, beijo, beijo.